nossa conversa é com a advogada Kênia Araújo, ela que é especialista em Direito Previdenciário, professora universitária e presidente da Comissão do Direito Previdenciário da OAB Patos de Minas. Bom dia, Kênia. Seja bem-vinda ao estúdio Edson Guimarães. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, doutora. É um prazer imenso tê-la aqui conosco no Jornal da Manhã Patos e iremos falar sobre a importância do planejamento previdenciário para os indivíduos e também as famílias, especialmente considerando os desafios econômicos em curso. Para começar, eu gostaria que a senhora falasse para a gente quais são os principais benefícios de se realizar um planejamento previdenciário desde o início. É possível já a partir dos 18 anos ou até antes mesmo começar esse planejamento? Bom, a reforma da Previdência, que aconteceu aí em 2019, né, a Emenda Constitucional 103, ela trouxe grandes mudanças significativas na Previdência Social. A aposentadoria por tempo de contribuição, que era uma das formas de se aposentar, ela foi extinta com a Emenda Constitucional 103. E com essa extinção, nós tivemos aí o estabelecimento de 4 regras de transição que devem ser observadas pelo segurado no momento do requerimento da sua aposentadoria. E é exatamente em razão dessa modificação, Matheus, que vem a importância de se planejar a aposentadoria. A pessoa, a partir do momento que ela começa a exercer uma atividade remunerada, ela passa a ser contribuinte obrigatória do sistema. Em regra, a nossa Constituição prevê o trabalho a partir dos 18 anos. Nós temos algumas situações que prevê o trabalho do menor como forma de exceção. Então, a partir, pelo menos, dos 18 anos, aí já é possível, sim, começar as contribuições ao sistema de previdência social. E, Kênia, quais são algumas das opções, né, disponíveis para otimizar os benefícios previdenciários, levando em conta fatores como idade, situação familiar e histórico de contribuição? Bom, quando nós falamos de previdência social, nós vamos sempre pensar naquela pessoa que contribui para a previdência social. Quando nós falamos em uma forma de assistência, que é aquela pessoa que não tem condições de prover o seu sustento, aí nós já vamos para a parte da assistência. Então, quando nós falamos em previdência social, que é aquele que contribui ao sistema, nós temos as possibilidades de aposentadoria. Ainda atendendo às regras de transição, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio-doença, que agora é a incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Temos também salário-maternidade, nós temos uma gama aí de benefícios previdenciários. Quando nós partimos para a parte da assistência, aí nós temos o BPC, que é o benefício de prestação continuada, comumente conhecido como LOAS. Doutora, pegando justamente estes ganchos que a senhora trouxe aqui para a gente, qual é a forma mais assertiva para que a gente possa evitar equívocos na hora de fazer justamente esse planejamento previdenciário? Bom, Matheus, como agora nós temos várias regras de transição, nasce a importância de se planejar. Antes da reforma da Previdência e antes também do sistema eletrônico, né, antes da gente passar aí, de uma forma presencial para uma forma digital, o segurado ele tinha ainda o acesso à Previdência Social. Ele conseguia ir presencialmente na agência e, a partir daí, ter a orientação do servidor. Agora, de forma digital, de forma remota, as dificuldades começam a aparecer justamente por isso. O segurado, como ele não tem um conhecimento específico aí para verificar qual seria a melhor regra de transição para ele entrar, quando nós falamos de previdência, de aposentadoria por tempo de contribuição, há a necessidade de se planejar. Pois a aposentadoria hoje, para ela ter um maior salário, né, uma maior renda mensal inicial, ela vai levar em consideração a idade e o tempo contribuído. Então, quanto maior o tempo de contribuição, melhor vai ser o salário. Por isso, nós falamos muito em planejamento, com o objetivo de aumentar o tempo de contribuição e de aumentar a renda.
Doutora, seguindo ainda sobre esse assunto, sobre o planejamento, a senhora trouxe aí diversos pontos justamente para que possamos evitar esses equívocos. Mas como saber a hora exata, a hora certa, para que possamos procurar um profissional para ajudar neste planejamento? Antigamente nós falávamos que havia essa necessidade somente no momento da aposentadoria. Hoje, como diante de tanta modificação, há essa necessidade de se planejar. Então, quanto antes você procurar um especialista, uma pessoa que possa te auxiliar nesses cálculos, melhor seria. Por quê? No planejamento, Matheus, nós vamos levar em consideração o tempo contribuído. Como eu posso aumentar esse tempo contribuído? Então, eu tenho que analisar qual que é a atividade que a pessoa exerce. Às vezes, ela trabalha exposta a um agente nocivo, riscos químicos, físicos, biológicos, a periculosidade. Então, nessa situação, para a mulher, há um aumento de 20% no tempo e o homem 40% no tempo. Então, se você faz esse planejamento, você consegue identificar em qual momento você vai conseguir atingir o seu objetivo. O melhor benefício é aquele benefício que atende a pessoa naquele momento que ela necessita. Então, além do tempo especial, nós também podemos trazer para os homens o tempo de serviço militar, que conta como tempo. Nós podemos trazer o trabalho rural. O trabalho rural hoje tem sido muito utilizado para aumentar o tempo de contribuição, para que a pessoa preencha todos os requisitos. E nós conseguimos fazer essa utilização, inclusive, antes dos 12 anos de idade. A Previdência Social, de maneira administrativa, a partir dos 12 anos, se você tiver documentação que comprova o exercício da atividade rural, você já consegue aumentar. Mas tem uma ação civil pública que prevê esse reconhecimento, inclusive antes dos 12 anos de idade. Então, é possível e necessário fazer esse planejamento para que a pessoa obtenha um benefício satisfatório no momento da aposentadoria. E o assunto hoje é planejamento previdenciário. Doutora, a nossa dúvida agora é sobre a diferença entre os regimes da previdência pública e privada e como podemos integrá-los de forma eficaz em um plano previdenciário abrangente. Bom, nós temos o Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, temos o Regime Próprio de Previdência Social, que são para aquelas pessoas que prestam concurso público, que são vinculadas ao município, estado e União, e temos também a Previdência Complementar. É importante a gente dar atenção a esses diversos tipos de regime previdenciário, porque o segurado ele pode ter direito a mais de um tipo de benefício. Então, por exemplo, se eu sou médico e atuo no município de Patos de Minas como concursado, eu posso ter o direito à aposentadoria no IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal, e também, se atuo em um escritório particular, se faço as contribuições como contribuinte individual, eu posso ter também uma aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Então, aí, mais uma vez, vem a importância do planejamento previdenciário, porque muitas pessoas fazem o pedido da aposentadoria sem analisar qual seria a melhor forma. Às vezes, retirando todo um período do INSS e levando para o IPREM, ou fazendo o contrário, tirando do IPREM e trazendo para o INSS, isso pode prejudicar aí a obtenção de mais de um benefício. Então, sempre que você for fazer uma solicitação ou for fazer um planejamento, há essa necessidade de fazer esses cálculos, de verificar quanto tempo eu tenho que levar de um regime para o outro, para que a pessoa não fique prejudicada aí no seu momento de requerer aposentadoria. E como o planejamento previdenciário pode ser utilizado como parte de uma estratégia de proteção patrimonial e sucessão familiar? Olha, o planejamento ele vem na busca do melhor benefício. Se hoje eu tenho a renda como trabalhadora, eu tenho que entender que o meu benefício previdenciário no momento da aposentadoria, ele vai substituir aquela renda. Então, a necessidade ela vem justamente aí, dessa importância de você fazer todos os ajustes que você precisa, incluir todo o tempo contributivo, porque esse período de trabalho ele já compõe o patrimônio do segurado. E essa renda vai substituir a renda que ele tem, que ele recebe na ativa. Então, se eu tenho
formas de planejar, formas de fazer uma melhor contribuição ao sistema previdenciário, melhor vai ser a renda no momento que a pessoa mais vai precisar, que vai ser no momento da sua aposentadoria. Nós temos sempre que lembrar que as contribuições à Previdência Social, ela tem que observar o salário mínimo e tem que observar o teto. Pós-reforma da Previdência, as contribuições realizadas abaixo do salário mínimo, ela não vai contar nem para tempo de contribuição, nem como carência. Então, há essa necessidade de complementar a renda. Caso não haja essa complementação, esse tempo será excluído, vai fazer com que a renda saia menor. Então, sempre há essa necessidade de verificar. Nesta terça-feira, a gente está conversando com a doutora Kênia Araújo sobre planejamento previdenciário e também sobre aposentadoria. Doutora, para a gente poder encerrar, mas lembrando você que está nos acompanhando pelo rádio ou também pela internet, você poderá rever todo o nosso jornal e também essa entrevista pelo @JovemPanPatos. Mas, doutora, para a gente poder encerrar, qual que é o papel do advogado especializado em planejamento previdenciário na orientação e também na tomada de decisões relacionadas à questão como pensão por morte, invalidez e outros benefícios previdenciários? Olha, Matheus, pós-reforma da Previdência, eu volto a falar que os benefícios, os acessos aos benefícios previdenciários, apesar de estar de forma digital, ele ficou mais complexo, ele ficou mais difícil. Então, há essa necessidade, sim, de você se fazer acompanhar por um especialista na matéria. Somente a pessoa que é especialista está apta a te orientar, está apta a fazer os cálculos que você precisa para demonstrar aí qual que é o melhor momento para a sua aposentadoria. Lembrando sempre, não confie no simulador do site do INSS. Aquele simulador, ele não traz a veracidade da vida contributiva do segurado. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele só traz informações a partir de janeiro de 82. Então, às vezes, os vínculos anteriores a janeiro, eles não estão na base de dados. Nós temos vários períodos contributivos que estão sem data de fim. O que isso significa? A data do contrato de trabalho, data de início e data de saída. E várias outras situações, valores abaixo do salário mínimo que necessitam de complementação. Então, isso hoje, ele traz de maneira muito técnica o que precisa ser feito. E somente um especialista vai ser capaz de te ajudar com eficiência para que você atinja aí o objetivo, que é o melhor benefício.